estamos começando mais um Quadro Mulheres, uma parceria com o Irlanda Talk Show e o Grupo Mulheres do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Uma pesquisa do Sebrae descobriu que 80% das empresas não sobrevivem aos 10 primeiros anos. É uma estatística muito alta, mas o que tem por trás disso? Nós vamos descobrir com duas especialistas no assunto e quem vai apresentá-las é a Lid. Oi, Jana. Oi, Lid. Hoje nós temos aqui Catita Forgas, ela é mentora e facilitadora, seja muito bem-vinda. E a gente tem a Fernanda Hermanson, que é empresária e consultora. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E vamos começar. Se apresentem pra gente, por favor. Eu sou Fernanda, eu queria agradecer muito o convite, né, para estar participando aqui hoje do podcast. É sempre uma honra estar junto com mulheres falando sobre diferentes temas e sobre negócios que eu amo. E eu sou uma apaixonada por empreendedorismo, já empreendi muitas vezes na minha vida e hoje eu tenho uma consultoria de negócios há mais de 3 anos aqui na Irlanda, onde a gente dá suporte para empreendedores de todos os tamanhos, aqueles que estão começando e aqueles que já estão há mais tempo também no negócio. A consultoria chama Unleash. E além disso eu tenho outro trabalho também, alguns trabalhos, mas também sou presidente da Câmara de Comércio Brasil e Irlanda aqui na Irlanda. E você, Catita? Bom, sou Catita, como o Lid falou, eu sou mentora, eu trabalho com programas de mentoria para empreendedores, também entrego treinamentos aqui na Irlanda, né, para soft skills para empresas. Estou muito feliz também de estar aqui falando desse tema que eu amo, com fé que tenho oportunidade também de trabalhar junto com a BIC e com vocês. Então é isso, eu sou também muito apaixonada por empreendedorismo, por ver, né, as mulheres, principalmente eu trabalho muito com as mulheres, né, então é muito, muito bonito ver as mulheres investindo nos seus sonhos, sabe, naquilo que elas acreditam. Então é isso. Ótimo. Ao longo desse tempo que nós estamos gravando esse talk show, nós tivemos inúmeras mulheres empreendedoras aqui em Dublin. E falando sobre isso, né, e sobre hoje o tema do nosso talk show, vamos começar sobre quais são os principais erros que eles cometem, né, para a gente ter um número tão alto de empresas que fecham 80% dos primeiros 10 anos. Vocês conseguem identificar quais são os maiores erros cometidos para que isso aconteça e, claro, como podem ser evitados? Sim, são erros que a gente poderia dizer assim, erros básicos, mas a questão é que hoje, principalmente a nossa cultura empreendedora brasileira é muito de você empreender mais pela necessidade do que você encontrar efetivamente uma oportunidade de negócio. E aí isso aí já deriva o primeiro grande erro, assim, as pessoas acabam querendo empreender porque viram alguém, porque querem empreender, porque precisam empreender, achar uma outra nova fonte de renda, ou não estão felizes no seu trabalho e querem empreender. E aí acabam, como o brasileiro é muito otimista, né? Não, tudo vai dar certo. Acabam já avançando para a ação sem nenhum planejamento e sem pesquisar o mercado. Então essas são duas coisas assim que são cruciais para você fazer assim que você decide se tornar um empreendedor, né? Você entender se aquele mercado, aquele produto, aquele serviço, aquele cliente que você pretende atender realmente precisa daquele produto, daquele serviço, antes de você partir para a ação. E aí a outra parte é o planejamento, que é super importante, né? Então assim, eu quero atender, quero desenvolver esse negócio, qual que é o público-alvo exatamente que eu vou atender? O que essas pessoas estão procurando? Quais são os concorrentes que existem no mercado? Eu posso ou não? Como que eu vou me diferenciar? Qual é o preço que eu vou oferecer esse serviço? Isso está cobrindo todos os meus custos? Porque a grande maioria dos empreendedores, eles simplesmente olham o mercado e falam assim, eu vou... competidor 1 está cobrando tanto, competidor está cobrando tanto, eu vou cobrar aqui no meio dos dois. Ou mais, ou menos, porque o meu produto é melhor, ou normalmente eles acham que é melhor. Sempre acham que é melhor. Então, e esquecem que, na verdade, tem custos, né, envolvidos, você tem que pagar taxas, você tem que ter uma equipe de trabalho, você tem que se remunerar, você tem que ter a margem de lucro do negócio. Então, são coisas assim que envolvem planejamento, e que acabam dificultando muito os próximos passos do negócio, se você não faz direito. E aí, esse é o motivo, né? Começa uma sucessão de erros, uma sucessão de imprevistos, ou coisas que você não estava prevendo que vão acontecendo, que vão fazendo com que o negócio não dê certo, a pessoa vá se frustrando, não consegue levar, e aí acaba fechando as portas, infelizmente.
Não, sem dúvida, eu concordo muito. Acho que esses são os erros principais, assim, que a gente vê. Tem duas coisas para mim, principalmente eu trabalho muito com solo empreendedores, né? Não tanto com empresários. Então, eu percebo duas coisas fora isso, né? Que são os primeiros. A pressa. A pressa por resultado, que aí vem também de uma falta de planejamento, de uma falta de estrutura, e aí talvez por conta da necessidade, porque, abrir meu negócio, preciso ganhar dinheiro, sair do emprego, sem o planejamento, sem a estrutura, então eu tenho muita pressa para ter resultado, e com a pressa existe a pressão, né, de não errar, que é o segundo erro para mim, né, o medo de errar, né, então é um ciclo, né, que eu tenho pressa para ter resultado, porque eu preciso desse dinheiro, porque eu quero ter o sucesso, e aí eu acabo tendo medo de errar e não entendo que o erro faz parte do processo, né, a parte de pesquisa e experimentação, né, que eu acho que é muito importante, e que muitos empreendedores, e eu me coloco nisso, quando eu comecei, eu também não me permiti esse tempo, então eu aprendi na dor, que era necessário. Então essa parte da pressa e da experimentação, né, que causada pelo medo de errar, eu sinto que são dois erros muito comuns e muito impactantes, assim. Você acha que esses erros também são cometidos aqui na Irlanda, com os empreendedores da Irlanda? Se a gente olhar, você está falando empreendedores irlandeses ou empreendedores Não, desculpa, brasileiros que empreendem aqui. Não, os brasileiros carregam essas mesmas questões, por causa da nossa característica cultural mesmo. Nós somos mais atirados, nós assumimos risco com mais facilidade. Tem alguns empresários que a gente atende, empreendedores que a gente atende, que às vezes chegam com uma autoconfiança tão grande, assim, não vai dar certo. E a gente fala, nossa, mas como você tem você não pesquisou o mercado, como você tem tanta certeza, assim, já está se atirando, né? Tomando tanto risco, sem fazer uma pesquisa prévia, sem fazer um planejamento, sem fazer um planejamento financeiro, para entender exatamente se você vai ter lucro ou não com aquele negócio. E aí você fala assim, não é porque isso é inerente do brasileiro. Acho que a gente tem essa característica e aí acaba trazendo, age da mesma maneira, mesmo o país sendo totalmente desconhecido, cultura totalmente desconhecida, mercado totalmente desconhecido, mas claro que existe um pouquinho de medo, as pessoas trazem um pouquinho do medo porque é um mercado novo, mas mesmo assim tem uma atitude muito mais para frente do que se a gente for comparar com o empreendedor irlandês. Então, tem pesquisas que comparam, né? E quando a gente olha essas pesquisas, sempre mostram que o empreendedor irlandês, ele empreende muito menos, o irlandês, ele empreende muito menos do que o brasileiro. Normalmente, ele empreende em alguma coisa que é da família dele. Então, por exemplo, ele já tem pai, familiar, tio, que tem um negócio, ele pega aquilo e dá continuidade. Normalmente ele empreende porque ele vê uma oportunidade de mercado, não porque ele tem uma necessidade. Então ele realmente, por exemplo, ele está trabalhando, tem uma atividade profissional, no mercado de trabalho mesmo comum, empregado em alguma empresa, e aí ele percebe que está faltando alguma coisa, que se ele oferecer um serviço um pouquinho diferenciado, ele conseguiria ter clientes. Então ele identifica ali que existe uma oportunidade de mercado e aí decide empreender nisso. Já o brasileiro não, ele olha e fala, tem bastante gente dando certo nisso, né? Acho que vai dar certo para mim também. Ou eu gosto de fazer isso e eu faço bem, acho que vai dar certo. Isso tudo virou uma moda, né? Tipo, gourmetização agora é tudo moda. Eu lembro que teve uma época em São Paulo que abriu um monte de barraquinha de batata frita. E virou um sucesso. Toda esquina tinha uma batata frita. Aí você enchia de ketchup e maionese. E aí foi uma onda que virou assim... Deu 6 meses, já não tinha mais nenhuma. Tem aquela paleta italiana. Paleta que chama? É o sorvete. Mexicana. Paleta mexicana. Que foi, não sobreviveu nem italiana. Não, tem a palha italiana. A palha italiana. É daquele do sorvete, eu confundi. Que vira o rolinho. Não, aquele sorvete que era recheado, né? Todo mundo começou a fazer. Todo mundo começou a fazer. Não passei por essa fase. Os hambúrgueres gourmet. Donuts também. Teve uma época que tinha donuts em todo lugar no Brasil. E eu sinto também, assim, até linkando com o erro, né? E talvez por conta da necessidade, uma das coisas muito comuns que eu vejo chegando para mim é, primeiro, essa romantização do empreendedorismo, né? Que deu esse boom, mas essa coisa da busca por estabilidade.
O empreendedorismo é tudo, menos estabilidade. Aham. E eu percebo muitas pessoas vindo desse lugar de, não, mas eu quero ter mais estabilidade, eu quero ter liberdade financeira, quero ter liberdade geográfica. Eu trabalho muito com empreendedores de serviços, mais do que de produtos, né? E eu vejo muito essa demanda, dessa busca, sabe, por essa estabilidade que não existe. Então, e aí vem da onde? Da falta de pesquisa, da falta de mergulhar um pouco do que era o empreender, de entender o que é o empreender e não simplesmente ir. O que eu acho legal, essa coisa do risco. Eu acho que o risco, a intuição, o acreditar, ele é importante, mas eu acho que tem que ter uma integração com uma racionalidade, né? Peraí, deixa eu pesquisar e ouvir também a minha intuição. Eu sempre falo assim, muitos chegam com essa pressa que você falou, e aí eu falo, ótimo que você tem toda essa vontade de fazer e realizar. O empreendedor tem que ter isso. E o empreendedor tem que saber tomar risco também. Só que você primeiro calcula o risco, você planeja, faz um bom planejamento, aí você parte para ação. Aí eu falo, vocês estão querendo ação antes do planejamento, não é ação e planejamento. Agora, planejamento também sem ação não adianta. Então, é importante que eles tenham esse ímpeto e a gente incentiva isso. Mas assim, vamos nos organizar primeiro e depois você parte para... Tem que ter o pé no chão, né? É. E se a gente quer abrir um negócio, a gente está falando sobre planejamento, qual seria esse planejamento? É importante, como que a gente começaria isso? A primeira etapa, digamos assim, seria o plano de negócios, né? Muitas vezes o plano de negócio é um documento extenso, que você coloca ali todo o plano, passo a passo de como você vai executar aquele negócio. Então, parte do primeiro pesquisa de mercado, análise de mercado, vai ver concorrentes, clientes, se essa é uma tendência que está crescendo, se o mercado está crescendo ou está regredindo, se é uma coisa que só passou e você, por exemplo, da paleta mexicana que a gente está falando. Então, você vai primeiro entender o mercado, depois você começa com as estratégias. Então, como você vai fazer seu marketing, como você vai fazer suas vendas, qual que é o produto que você vai vender, a que preço você vai vender, para quem você vai vender, quando você vai vender. Depois a gente passa para a parte de operações, quais são as licenças que você precisa, qual que é a estrutura que você precisa operacional. Então, quantas pessoas vão precisar trabalhar, você vai precisar de uma fábrica, não vai precisar, quais maquinários você vai precisar. Enfim, a gente faz toda essa parte operacional. E depois, por último, a gente passa para o planejamento financeiro. Então, tudo aquilo ali que você previu, que você precisa, como isso vai se refletir no financeiro, e olhar o mercado e olhar outros negócios e entender exatamente qual que é a sua projeção de receitas, projeção de despesas, pensando que você vai ter que ter um prolabore, pensando que você vai ter que ter um salário, pensando que você vai ter em algum momento ter que ter equipe, e você entender no final ali quanto de dinheiro que você precisa investir no negócio, e se aquele negócio ele vai te dar o retorno que você precisa, porque esse é um erro também. Como as pessoas eliminam essa parte do planejamento, passam por isso batido, não fazem esse planejamento financeiro, depois quando ficam assim 2, 3 anos trabalhando no negócio, e aí elas percebem depois que, opa, na verdade, Nem tô ganhando mercado, dinheiro, tem como ganhar dinheiro aqui, o mercado não é grande o suficiente, ou eu tô cobrando um valor que não paga os meus custos e fico só trabalhando, não tenho retorno, nunca vou conseguir ter uma equipe, não vou conseguir ter a vida que eu queria, você entendeu? Porque a pessoa está refém, às vezes, do trabalho ali, porque não consegue ter equipe, às vezes porque a pessoa não tem o rendimento que ela imaginou que ia ter. Enfim, uma série de coisas que o planejamento teria resolvido, né? E aí, quando você termina esse documento, você tá pronto, apto, digamos assim, para ir tomar os primeiros riscos, aí fazer os primeiros investimentos do negócio, porque aí você já sabe qual é o retorno, né? Então, esse é um documento bem extenso, mas não necessariamente a pessoa precisa ter o documento em si, mas ela precisa passar por todos aqueles processos. Então, a gente incentiva, hoje na Unleash, a gente faz bastante plano de negócios, mas não somente pelo documento em si, mas pelo processo. A gente faz com que o cliente passe por todas aquelas etapas e pense tudo aquilo ali que ele não pensaria se ele não tivesse desenvolvendo esse documento. Porque o investimento é alto, né? Desculpa, porque o investimento é alto, né? Mesmo independente do que você vai empreender, o investimento é sempre alto. E não é investimento só de dinheiro, é investimento de tempo, é investimento de energia também, de acreditar naquilo. É o seu sonho, né? É o seu sonho. Você às vezes envolve toda a sua família está querendo que aconteça, amigos estão, sabe? É investimento de todo mundo. E aí, num momento que você...
eu falo assim, que empreender é uma das coisas que podem trazer mais realização, assim, para quem é um empreendedor nato, quando você vê um negócio acontecer, você se realiza. Só que pode causar, na mesma medida, a frustração se você não está preparado. E aí te derrubar, entendeu? E é Então, muito assim, comum as pessoas iniciarem os seus negócios sem ter ideia de nenhuma dessas etapas, assim. E aí é o que eu falo, né? A frustração vem do mesmo tamanho, né? Na mesma empolgação, não sei o quê. Se você não segue essas etapas que são essenciais, não tem como, né? Você vai sofrer as consequências, né? Dessa pressa, dessa falta de planejamento e de estudo, né? E vocês acham, assim, sentem uma diferença? O Brasil é um dos países mais empreendedores, eu acho que ocupa ali o 8º lugar, né? O que é um índice muito bom. Sim. Por outro lado, né, muitas empresas fecham nessa mesma proporção, né? Você acha que existe esse incentivo empreendedor, né? Mas que as pessoas elas não estão preparadas? Vamos pensar na universidade. A universidade ela não prepara você para ser dono do negócio, ela prepara você para ser funcionário. Sim. E aí quando a gente vai para outros países, né, como por exemplo Estados Unidos, eles preparam vocês para empreender, mas tem um outro ponto também, que a gente sabe de grandes empresas que saíram de dentro das universidades, mas a gente nunca sabe daqueles negócios que foram fracassados, né? Porque a gente só vê a parte bonita, né, do crescimento. Qual que é a opinião de vocês, assim, como que vocês enxergam esse ponto? Eu sinto que o Brasil, acho que traz um pouco da questão que a Fê estava trazendo, né? Da questão da cultural e muito da necessidade. Então, eu acho que essa falta de estudo e de preparar, apesar de que eu não empreendi no Brasil, né? Minha vida empreendedora começou aqui, então não experienciei, né, no Brasil como é ser empreendedor. Mas eu sei que o Sebrae, né, e outros institutos têm muitas iniciativas para dar o suporte para esses empreendedores. Mas eu sinto que muitas vezes as pessoas não veem a necessidade, sabe? Não tem a consciência da complexidade que é empreender ou, né, iniciar um negócio. E então vem muito desse lugar da necessidade, o que causa muito desses erros, na minha percepção, né? Como aqui, quando eu comecei, eu vim totalmente na mentalidade brasileira, né? Não fiz nenhum planejamento, foi totalmente desestruturado e o tombo foi muito grande. Para que eu pudesse me reerguer e entender, né? Ah, tá, eu preciso organizar, preciso fazer pesquisa, preciso estruturar para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Mas eu sinto que no Brasil tem muito isso, assim, dessa questão da necessidade, da falta da consciência que é preciso ir um pouco mais fundo. De fato, assim, as universidades, elas não nos preparam para ter negócios. Mesmo as universidades, por exemplo, de administração, curso de administração, ele não te prepara para ter um negócio, né? Prepara para ser assistente administrativo. Administrativo. Falou tudo, já. Trabalhar numa parte específica ali do negócio, você não consegue ver o todo. Então, realmente, as pessoas não aprendem por aí. E eu acho que também a gente tem uma questão no Brasil, que eu acho que por esse otimismo também, a gente não acha, não tem a cultura de aprender com outra pessoa que já passou. Porque como a gente está falando de ser várias pessoas que empreendem, né? Um dos países mais empreendedores. Então, assim, com certeza você tem na sua família alguém que já passou por uma experiência. Mesmo que a pessoa não tenha tido sucesso, ela tenha falido no final, fechado o negócio, tenha tido frustrações no meio do processo, com certeza ela tem ensinamentos. Só que a gente não tem essa cultura de aprender com quem tá próximo. A gente sempre quer aprender com aquela pessoa que tá lá no UAU, não sei o quê, mas, sabe, assim, aquele empreendedor lá das revistas, não sei o quê. Não, esse cara, ele tem para ensinar muito, com certeza, mas ele tá muito distante da sua realidade. Você precisa sempre aprender com aquele que tá um passo de você. Mas é que sabe? geralmente Porque a pessoa que, assim, acabou de passar por aquilo, ela vai poder te falar exatamente, porque ela tá sentindo ainda exatamente como foi, a dor, sabe os detalhes, vai poder te falar, sabe? Então, eu acho que a gente perde muito não querer aprender também com pessoas. Mas, geralmente, esses empreendedores de sucesso, geralmente, quando eles vão falar sobre o negócio, eles só falam da parte que deu certo, né? Sim. Porque muitas vezes, eles erraram muito, muito, né? Tem vários casos, assim, quando a gente vai estudar, que faliram vários negócios antes do negócio que eles terem darem certo. E aí, é isso que não se fala. As pessoas têm um medo de fracasso, né? E o fracasso, na verdade, no mundo do empreendedorismo,
ele é um aprendizado, né? Parte do Você processo. aprende como não fazer, né? É um impulsionador, né? É. Você consegue, a partir dali daquelas experiências ruins, você fazer com que o próximo negócio seja melhor e dê mais. Aqueles erros você não vai cometer mais, né? Ou espera-se que você não cometa mais. Tem pesquisas que falam que são 7 vezes que você precisa falir um negócio para você dar certo. Olha, E você está na sexta, sétima, está chegando aí. Não, foi muito chegando a sua Não, hora. e foi muito engraçado, porque eu já tive várias experiências empreendedoras, algumas de mais sucesso, outras de menos sucesso. Algumas eu abandonei porque por causa de sociedade, que é um dos erros também muito comuns. Um dos que maiores, acontece. a gente pode falar. Vamos explorar isso, né, tá? E a Unleash foi a minha 7ª. Aí, ó. E eu tinha certeza, quando eu comecei, eu tinha certeza absoluta de que ia dar certo. Eu tinha certeza. Eu falava com as pessoas assim, vocês vão querer estar comigo ou não? Ou não? Certo. Adoro Porque essa eu tinha- confiança. É verdade, mas eu não tinha, não tive toda essa confiança em todos os outros negócios. Mas eu tinha certeza que os fundamentos, as coisas do fundamento ali onde eu tinha errado, que é essa questão do planejamento, da preparação, de você escolher um bom sócio, de você Porque saber. você aprendeu qual é no que- processo, né? Aprendi no processo com É. os erros e eu tinha certeza que eu estava muito mais preparada. Isso não quer dizer que eu não errei, que eu não continuo errando e que eu não continuo aprendendo. A gente sempre faz isso. E hoje eu tenho a oportunidade, e sou muito grata por isso, de aprender também com o erro das outras pessoas, porque como a gente está em volta ali de muitos empreendedores, empresários que a gente atende, então eu posso também aprender com eles e acabar sendo um transmissor de conhecimento de um para o outro também. Mesmo não falando do negócio específico, porque a gente tem, como consultor, a gente não pode, a gente tem que trabalhar com confidencialidade de dados, eu nunca vou falar de um negócio para o outro especificamente, mas aquele aprendizado que eu colho ali, eu falo, olha, isso aí pode ser que dê problema, porque eu já vi isso acontecer em alguns casos. E eu acho que, até linkando um pouco o que você falou, Jana, vem muito também do gerenciamento das expectativas dos empreendedores, né? Daquela coisa de não entender que a falha faz parte do processo, que a falha é o começo do acerto, né? Porque isso que é verdade, mas aí a gente coloca uma expectativa, talvez também porque a gente só pesquisa o sucesso do outro, né? Principalmente hoje em dia nas mídias sociais, né? O que a gente vê, todo mundo bem-sucedido, né? Milionários, negócios indo bem. Então, a gente cria essa expectativa que não, eu vou bombar, vou dar certo. Então, a gente não está construindo algo na mentalidade de construção. A gente está construindo algo pensando, isso aqui vai viralizar, isso aqui vai ser o que vai salvar o meu negócio, sabe? Ou alguma coisa nesse estilo. Então, eu acho que essa coisa da parte emocional mesmo, sabe? Da expectativa, ela é muito importante. E eu sinto que não existe essa preparação emocional também quando você decide empreender, sabe? De entender como lidar com as frustrações, como lidar com as falhas, como lidar com os erros, né? Você vai estar lidando com pessoas, mesmo quando você é solo empreendedor, você está lidando com clientes, com serviços, com sonhos, Então é muita coisa envolvida também nessa parte emocional, sabe? Falando sobre tudo isso, da parte emocional, normalmente, ou não, pode ser, a gente começa a empreender e vem a sociedade, o que pode ser um facilitador, mas também podem falar sobre isso, né? Porque, eu não quero usar palavras errôneas aqui, mas a gente sabe que a sociedade realmente pode te levar ao sucesso, mas pode te destruir. A gente fala que é um casamento. Casamento. É um casamento. Sem a parte boa do casamento, Sim. as pessoas falam. Mas, assim, normalmente esse é um erro muito, muito comum, que todo mundo... as pessoas caem nisso porque elas acham que a sociedade pode começar de uma amizade, que pode começar com um familiar, sem você avaliar todas as outras questões mais técnicas da sociedade. Né? Ah, não, porque eu me dou bem, a gente quer fazer e vai dar certo. E não é, isso você vai terminando, estragando uma amizade, estragando um relacionamento familiar. O negócio é totalmente diferente. Quando você está falando de negócio, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e aí eu posso até dar um exemplo. Eu passei por isso, a minha experiência lá atrás, a minha primeira sociedade, foi numa sociedade com 2 tias.
que não eram da área de... Elas eram da área de educação, eu era da área de administração hoteleira, né? Que eu fiz administração hoteleira, minha primeira formação, mas a vida inteira vi minha mãe empreendendo, meus tios empreenderem, eu vim de uma família que tinha essa veia, como acho que muita gente no Brasil, né? Então, sempre desde pequena vendia bonecas, sabe, assim, sempre estava tentando fazer algum negócio ali. Eu brinco que eu até falei muitas vezes nessa época. Mas eu era novinha, naquela época eu podia falhar, não é? A pressão era menor. Exato. E aí, eu comecei a sociedade. Aí eu cometi o erros que a gente já falou. Então, o primeiro a minha mãe já tinha empreendido muitas vezes. Minha mãe já tinha tido uma sociedade com a irmã dela que não tinha dado certo. E quando eu fui fazer a sociedade, eu não perguntei para minha mãe. Eu só fiz a sociedade, cheguei para ela, estou entrando no negócio, estou saindo do meu trabalho, estou começando. E eu não perguntei nada. Quer dizer, perdi a oportunidade de poder pegar os principais insights dela ali. E não fiz isso e entrei na sociedade e no começo era ótimo, a gente se dava super bem, inclusive uma das minhas tias, eu não tô bem com as duas, mas uma das minhas tias eu considero quase como se fosse uma irmã mais velha, assim, de tão próxima que a gente é. E as dificuldades foram começando a acontecer e as dificuldades do relacionamento também foram ficando difíceis. E aí a gente não tinha se preparado, mas aí eu posso falar um pouquinho mais, não deixar? Não, pode falar, Fê. Não, mas sabe o que é interessante também? Porque vem muito desse lugar das sociedades, né? A gente se dá bem, a gente tem um sonho em comum, né? Alguma coisa assim, mas muitas vezes aí vem da falta também do planejamento, da estrutura de entender quais são as skills que esse negócio require, sabe? O que a gente precisa, porque às vezes você tá indo na sociedade com alguém que vocês têm as mesmas características, que não vai balancear, né? A gente usa, eu trabalho, né, com algumas pessoas que estão considerando aí entrar em sociedade, até testes de personalidade, de entender como que vocês vão... Porque a gente está o tempo inteiro lidando com pessoas. Então, essa consideração de entender as fraquezas, as forças, aquela análise SWOT, né? Aquela bem básica, de cada um e entender como aquilo se transfere para o negócio. Pouquíssimas pessoas fazem esse exercício, porque vem desse lugar de a gente divide um sonho, né? É sério, é um casamento. E o ego sério nessa relação? E o ego nessa relação também, com certeza. Tem a questão que a Katia está falando, de você ter as pessoas se complementarem, o time se complementar dentro do negócio, de você avaliar quais são as necessidades do negócio para você escolher as pessoas. Porque eu tenho acompanhado algumas pessoas que falam assim, imagina, um empreendedor começou sozinho. Aí uma outra pessoa de fora que ele se dá bem, super bem, começa a se interessar pelo negócio. Fala, nossa, esse negócio é tão legal, será que eu não posso abrir uma outra unidade com você? Será que você não está precisando de investimento? E começa a querer entrar no negócio com a melhor das intenções. A pessoa quer ajudar e a pessoa quer também ter uma vida como empreendedor. Então, se interessa. E aí essa pessoa, por se identificar muito bem com essa outra, e gostar muito, e falar, me sinto sozinho, porque empreender é solitário, me sinto sozinho, seria tão bom, né, ter uma sociedade. Às vezes começa a considerar ter uma pessoa a mais no negócio, mas aí quando chega pra gente, a nossa orientação é assim, ótimo, ter uma sociedade bem-sucedida é excelente para o negócio, é excelente para o empreendedor, é ótimo, só que agora a gente precisa, vamos voltar. Esquece que você tem um candidato já para a vaga de sócio. Vamos pensar na vaga, no job description da vaga. Qual que é a descrição ali, quais são as funções que a pessoa vai precisar executar. Daí você avalia se essa pessoa está dentro, bate aqueles critérios ou não. E se você tem uma outra pessoa que vai complementar melhor. Então, assim, qual que é a disponibilidade de tempo que essa pessoa vai ter para o negócio, vai se dedicar? É só dinheiro que você quer? Quanto que ela vai trabalhar nas decisões? Quanto que você está disposto a abrir isso? De decisão, tomada de decisão dentro do negócio. Então, quer dizer assim, são várias outras implicações que o empreendedor não pensa. Ele só pensa assim, que você mais sozinho. Mas sabe por quê? Exatamente. Eu vejo que às vezes isso... Eu teve uma época que eu estava considerando ter uma sociedade. E aí eu, conversando com um amigo empreendedor de muitos anos de experiência, ele falou assim para mim, você não quer um sócio, você quer um funcionário. Porque eu sinto que muitas vezes a gente está sobrecarregado, principalmente, né, quem é solo empreendedor, você está tentando ali administrar 70 mil funções e muitas delas que você não domina, que você não é bom.
E aí é nessa necessidade, nessa busca de tô me sentindo cansado, sobrecarregado, vem alguém, né, que oferecendo aqui ou um investimento ou uma ajuda, mas você não considera, porque você tá tão no desespero, e na verdade você não quer um sócio, que igual o Fê falou, você não tá disposto a dividir a decisão, né, não tá disposto, porque quando você entra numa sociedade, você tem que estar disposto também a entender que não é mais só a sua visão. Né, são 2 sonhos, 2 visões, 2 formas de ver o mundo e o negócio de maneiras diferentes. Então, você vai ter que ceder como num casamento, né? A gente tá o tempo inteiro cedendo. Então, eu sinto que é muito importante você se questionar, quem tá aí pensando em sociedade, o porquê, da onde vem a necessidade dessa sociedade. Porque se ela tá vindo numa necessidade distorcida, as chances de um failure aí é muito grande. E aí a principal dica, assim, para as pessoas que querem saber diferenciar se eu estou precisando de um funcionário ou se eu estou precisando de um sócio. Se você estiver precisando de um funcionário, a sua necessidade você está precisando de mais mão de obra, você precisa, para você ganhar velocidade, você precisa de mais gente fazendo coisas no negócio, que tem alguma coisa, algum conhecimento bem específico em alguma área específica. Então, por exemplo, eu estou com necessidade na produção, eu não estou conseguindo produzir o tanto que eu tenho que produzir. Então, você colocando uma pessoa ali na produção, ela não vai poder se envolver em nenhuma decisão importante, né? Claro que a gente abre também para pessoas que trabalham com a gente decidirem também e participarem, mas decisões importantes ela não vai poder participar. E você vai ter aquela necessidade específica, pontual, atendida. Isso e aí você vai ter que estar disposto a fazer o pagamento de um salário. Mas a pessoa não vai, por exemplo, se você ainda vai estar assumindo todos os riscos do negócio sozinho, certo? Então, se der certo, se der errado, você tem que pagar o salário da pessoa, e a responsabilidade é toda sua. Então, isso é quando você está pensando, tenho uma necessidade específica, estou com a falta de mão de obra e não quero abrir mão das outras coisas, do poder, do controle da empresa sozinho, tomar a decisão e por aí vai. Sócio, quando é que a pessoa precisa de um sócio? A pessoa, ela está normalmente com essa falta de necessitando uma outra pessoa também para compartilhar, para trabalhar, para ganhar velocidade, mão de obra mesmo, só que não é num ponto específico. Sabe aquela pessoa assim, pau pra toda obra? O que aparecer ela vai fazer? O funcionário ele não vai fazer isso, porque o funcionário tem o job description dele. Se você começa a colocar o funcionário para fazer tudo, mesmo quando a empresa é pequena, normalmente o funcionário é um pouco mais flexível, precisa fazer um pouco mais. Mas é diferente, você não vai poder contratar uma pessoa que que você contratou para o administrativo e precisar limpar a loja, ela vai lá limpar. Você não vai conseguir pegar a pessoa do administrativo para colocar para limpar a loja também. Certo? Então, agora o sócio, ele está disposto a tudo, a fazer qualquer atividade. Né? Tem que estar. O sócio deveria vir com essa cabeça de querer fazer tudo também, porque ele é tão dono quanto você. O sucesso é dos dois. O sucesso né? é dos dois. O risco é dos dois. Eu ia falar isso. Então, quando você quer compartilhar o fardo da tomada de decisão, porque às vezes é um fardo, você tem que decidir sozinho, o fardo do risco. Você quer que alguém fale, não, a gente vai fazer acontecer, você quer uma pessoa do seu lado, companheiro, que possa fazer. Então, aí você está falando, aí tá, tudo bem, é isso que é um sócio. Agora, você também esperar que um funcionário haja como um sócio, tá errado. E contar com alguém para trazer esse balanço também, né? Eu tenho 2 sócias num projeto, não é na minha empresa, mas a gente tem um projeto juntas. E é muito interessante de ver que mesmo nós nos complementando, ainda assim tem os desafios, ainda assim tem as partes que eu tô brigando pelo meu ponto de vista, a outra, né, trazendo o ponto de vista, e ainda assim, e é um projeto, né, não é uma empresa, né, dentro de um projeto, e ainda assim tem isso. Mas é muito legal você ter também alguém, porque dentro de uma sociedade, é alguém a qual que você precisa ter muita confiança. Não existe uma sociedade sem confiança, porque é aquela pessoa que vai falar pra você, cara, olha, tô precisando te puxar aqui um pouquinho. Realmente, você tá com umas ideias. Eu sou a pessoa que sempre me puxam ali, porque você tá com umas ideias, ó, legal, mas o budget não vai rolar, a gente vai ter que dar uma segurada para isso, né? Porque o risco, né, tá dentro de mim. Mas, opa, é legal eu ter isso, eu sei que eu preciso disso. Então, exato, e eu acredito que você também precisa ter consciência do que você precisa. Porque você tem um sócio que te traz isso, né? Eu sei que eu preciso de alguém falando, opa, peraí, coloca o pezinho no freio, porque senão eu saio correndo.
né? Então, eu preciso disso, mas a gente só consegue ter esse balanço quando a gente tem a consciência de nós mesmos também, né? Quando a gente vai se tornando mais experiente. Mais A experiente, gente vai com entendendo certeza. como que a gente age e aí sabendo exatamente qual que é os pontos fortes, os pontos fracos, e saber o que a gente precisa trazer para balancear, né? E aí uma coisa super importante para falar é que pouquíssimas pessoas sabem e isso eliminaria muitos problemas. São duas coisas principais. Assim, se você estiver pensando em fazer uma sociedade, primeiro pense em todos esses passos que a gente já falou, para você avaliar exatamente qual que é o perfil do sócio que você quer ter. Segunda coisa é você fazer um período de testes com a pessoa. A gente não precisa necessariamente se comprometer com toda a nossa força e entrar naquela sociedade, porque pode ser que não dê certo. A gente não namora antes de casar? Isso. A sociedade é isso, não é? A gente tem o período de esqueci agora, o período de 3 meses. De 3 meses, Probation dentro da empresa, mas é isso, é o período de teste, para ver se vai dar certo para as duas pessoas, se todo mundo vai conseguir desempenhar aquele papel que se propôs a desempenhar dentro da sociedade. Então, faz um período de teste, não vai com tudo. E aí, quando eu falo de período de teste, é justamente assim, quando você monta uma empresa, você tem o capital social da empresa, que são ali quais as pessoas que figuram como sócias daquela empresa. Então, tem uma participação, tem 50% da empresa, outra pessoa tem 50% da empresa. Isso é o capital social da empresa. Não necessariamente quando você está pensando em montar uma sociedade, você já precisa colocar todo mundo no cap table, que a gente fala, desse capital social da empresa. Você pode começar a negociar uma sociedade, falar assim, eu já sou dona 100% da empresa porque eu comecei a empresa sozinha. Você vai entrar, mas você não vai entrar no cap table já. Porque isso aí já envolve contador, burocracia, já vai estar no órgão, não precisa. Fala assim, eu vou fazer aqui um documento, que é um contrato, que a gente chama de Founders Agreement, com você, falando que se você entrar na minha sociedade, se você desempenhar essas funções, atingir esses objetivos, esses resultados, não sei o quê. Se for tudo como a gente combinar, você, em 1 ano, vai ganhar, sei lá, 20% da empresa. Você vai investir tantos reais, tantos euros, e você vai ganhar 20% da empresa. Então, fazendo um documento bacana, que é um acordo ali que você faz entre os sócios. Isso pode ser um acordo só entre vocês dois, um contrato de gaveta, ou pode ser até registrado se você quiser. E aí você vai aos poucos se comprometendo com aquilo ali e vai vendo se dá certo para os dois lados. Às vezes não dá certo para a pessoa que está querendo entrar. Eu achei que era uma coisa, não é isso que eu estava esperando. Ser empreendedora é muito difícil. Eu lembro, na pesquisa que a Anish fez, uma das coisas que as pessoas comentam por que elas decidiram empreender é para poder ter mais tempo. As pessoas querem ter mais tempo. Vem das ilusões que eu falei antes. As pessoas chegam em mim e falam, quero ter liberdade de tempo, quero ter... Cara, você vai trabalhar principalmente no começo. Muito mais. Mas assim, você passa a ser dono do seu tempo. Isso é verdade. Só que o problema é que a maioria dos empreendedores, eles decidem investir o tempo no próprio negócio. Então não é que você tem tempo. E ou não sabe gerenciar o tempo dentro do negócio, né? Porque dentro do negócio tem a parte, por exemplo, né? Um dos erros muito comuns que eu vejo, né, nas solo empreendedoras de serviço. Você tá ali investindo tempo no atendimento, tá esquecendo que você tem que prospectar cliente, né? Então, gerenciar o tempo entre o administrativo, o financeiro, as vendas, o atendimento, a criação do teu produto, né? A pensar, a melhoria, a implementação de pesquisa. Então, sim, a gente se passa a ser dona. Eu falo pra mim, assim, no começo dos meus 2 anos, eu me tornei a minha pior chefe. Carrasca. Eu saí pra viver, né, o sonho da liberdade. De ter tempo, né? Que é ter uma vida mais legal. Que é isso? O que eu tava fazendo comigo mesmo, né? Até hoje sofro as consequências disso, porque é muito necessário uma mudança de mentalidade, porque isso também é importante. A gente começa a empreender ainda com a mentalidade do funcionário. Construir essa mentalidade. Gente, mas empreender não é para qualquer um. Eu acho que isso também é um pensamento que todo mundo, que nem a Fê falou. Eu vi que alguém fez aquilo, deu certo, eu tive uma ideia para fazer. Gente, empreender não é para qualquer um. Não é. Não é. É a dica final. Estamos nos últimos minutos. Gente, que nossa, passou super rápido. Exatamente. Então, pontos. Vamos ter que gravar um outro. Nossa, eu tinha mais 5 dicas aqui. E eu acho que falar sobre a sociedade foi um ponto muito importante também, né? Começar sozinho é muito difícil, mas talvez ter uma sociedade pode ser mais difícil. Pode ser. Se não for estruturada, né? Exatamente. Gente, é isso.
Acabou! Dicas finais, vamos lá de diquinhas finais, assim, para quem quer empreender. Fernanda, você quer dar o spoiler? Ah, sim. Então, a Jana mencionou que nós fizemos em 2022, novembro de 2022, nós lançamos a Unleash, é uma pesquisa no mapeamento da comunidade empreendedora na Irlanda. E esse mapeamento ele está disponível ainda, tem muitas... Gratuitamente, é só entrar no nosso site, você consegue baixar. E lá tem um perfil bem detalhado assim do que é a comunidade empreendedora, os erros mais cometidos estão lá também, as maiores dificuldades, e tem também alguns depoimentos, histórias de empreendedores aqui na Irlanda, que hoje já estão, há 2 anos, estavam no momento, hoje já estão ainda muito melhor, né, desenvolvendo muito mais seus negócios, então acho que vale a pena ler. E aí a grande novidade, o spoiler, é que agora a gente vai lançar, a gente vai refazer essa pesquisa, né? Então, para a gente poder avaliar qual que foi o crescimento, o desenvolvimento dos negócios nesse período de 2 anos. E aí a gente vai acrescentar toda a comunidade latino-americana. Então, agora é um mapeamento da comunidade latino-americana na Irlanda. Em agosto a gente vai começar a lançar o questionário, né? Mas os vídeos já foram gravados, a gente está só editando para lançar. E aí a gente pede que vocês preencham o formulário, porque é super importante. Às vezes 5 minutos, 10 minutos que você gasta, mas que vai nos dar bastante insights. E aí eu posso acrescentar também de que no primeiro relatório, o nosso objetivo foi entender o perfil, as maiores dificuldades, para pensar em ações que a gente poderia fazer. E a partir desse relatório, houveram várias ações que foram criadas. Uma delas é a fundação da Câmara de Comércio Brasil-Irlanda. E outras ações que estão saindo também. Então, assim, é um suporte a mais que o empresário brasileiro tem aqui na Irlanda. É um valor muito baixo que a pessoa paga para se associar. E é uma organização sem fins lucrativos, né? Social mesmo, com o objetivo de apoiar esses empresários. Então, por isso é importante a participação nesse tipo de pesquisa. E ajuda nessas etapas todas que a gente comentou, né? Porque quanto mais empresas como a Unleash pegam esses dados, ajudam os outros empreendedores nesse processo de criação, né? Então, é muito importante. Acho que como dica final, assim, o que eu daria é para quem está pensando em empreender, cara, estuda, pesquisa, sabe? Se conhece, se entende se você também tem o perfil, o que você precisa, entender os seus motivadores, eu acho que é muito importante. O que está te motivando a empreender? Porque se vier de um lugar de necessidade, talvez a estrutura precise ser ainda mais elaborada, assim, não que não possa existir, né? Eu acho que isso pode, sim, tudo é possível a partir do momento que a gente se estruture, se planeja e entenda tudo que envolve, que está muito além. Tem muitas coisas que a gente nem para pensar a nível estrutural e emocional e psicológico, que é o empreender, e busque ajuda, né? Busque ajuda. Não tente fazer tudo sozinho, porque eu acho que ter alguém como, sabe, te ajudando nesse processo, te fazendo as perguntas, eu acho que é muito importante. Isso. Busque ajuda e invista tempo, né? Invista tempo. No seu negócio, no seu sonho, vale muito a pena. Sim. Vale muito a pena. Quando feito direitinho, é uma realização muito grande. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma aula. Então, você que é empreendedor, assista isso, não? Siga as dicas delas, vai no Unleash, olha a pesquisa. É isso, né, Giana? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que tem muito mais coisa que a gente poderia ter trazido aqui. A gente precisa de muito mais tempo, porque empreender não é fácil, os desafios são muitos. Mas eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Não esqueça de nos seguir nas mídias sociais, Grupo Mulheres do Brasil.Irlanda e também o Irlanda Talk Show. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau.